Então vamos lá, vamos aprender aqui a trabalhar com a máscara para remover o efeito em áreas onde você não deseja e também fazer a mistura, né, de mais de um efeito aqui dentro do Photoshop. A primeira coisa em que eu vou explicar é o seguinte: eu mostrei algumas formas de utilização, existem outros, tá joia? Como por exemplo, mais escura, alguns que não trabalham os tons, né, em proporções como nós vimos, como por exemplo, somente matiz aqui, ou então somente saturação, somente em modo cor, ele trabalha específico aqui, né, uma tonalidade ou um recurso. Esses que eu havia mostrado, ele faz a mistura correta, aumentando uma proporção de contraste, aumentando uma proporção de cor clara, de cor escura, como vocês puderam ver. Serão aí os mais utilizados. Vamos escolher um entre eles, por exemplo, vou escolher esse luz indireta, que é um pouco mais suave. Vamos começar por ele. Vamos supor que eu queira que apareça somente aonde tem a pele aqui, né, da minha imagem. Eu não quero que a textura fique na parte do fundo, não fique na camisa, não fique nos olhos, em nenhuma outra área. Antes de trabalhar então esses recursos, eu vou criar aqui no histórico. Se sua paleta histórico não está aberta, você clica aqui em janela e habilita ela em histórico. Só vou criar um instantâneo porque, caso eu queira voltar futuramente a partir desse ponto, eu tenho aqui como fazer isso. Lembrando que no Photoshop ficam salvos apenas algumas ações aqui dentro. Então, se você quiser retornar muito, depois não será possível. Vou clicar aqui para criar, então, um novo instantâneo. Percebam que ele colocou aqui instantâneo 1. Então, eu posso retornar até essa área em qualquer momento aqui do meu projeto. Feito isso, vou fazer o seguinte. Vou criar uma máscara. Clicando aqui abaixo na opção de máscara, ele cria uma máscara. Lembrando o quê? É importante que você tenha pelo menos o básico do Photoshop para conseguir acompanhar esse curso. Muito recurso eu não vou ficar explicando aqui de novo. Aqui na máscara, por exemplo, eu clico sobre a máscara. Se eu tiver a cor preta, ele vai sumir com o efeito. Se eu tiver com a cor branca, ele vai então mostrar o efeito. Eu vou pegar o pincel, vou deixar a cor preta porque eu quero sumir justamente com o efeito aqui da textura na parte de fora. Vou passar aqui então o meu pincel. Percebam que ele está ali removendo justamente aquela cor, né, ou aquela textura aplicada dentro daquela área. Perfeito. Vou diminuir um pouquinho ele mais. Vou passar aqui nesta região, deixando ali, fazendo um contorno, né, no rosto dele, deixando então que o efeito da textura seja aplicado ou fique visível apenas onde contém a pele. Fora dela aqui, ó, ele não vai colocar textura alguma, ele vai manter como estava anteriormente. E poderia fazer também ali na parte dos olhos, né, para ficar bacana, para dar um destaque ou um efeito aí um pouco melhor. Vou aumentar ele um pouquinho, passar aqui fora. Perfeito. Então, ocultei a textura fora aí do local do rosto. Ela só está visível, perceba lá, ó, agora no rosto ali dele. Tem algumas partes aqui no canto também em que ela ficou. Se eu quiser sobre os olhos, eu posiciono ali. Vou diminuir um pouquinho o tamanho do meu pincel, ó, e vou passar naquela região. Perfeito. Então, temos aí essa modificação. Claro que o luz indireta não dá para visualizar tanto, mas outros, por exemplo, como multiplicação, olha lá, ó, já dá uma diferença muito, muito grande. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, porque eu passei para baixo ali sem querer. Então, olha aí, superexposição de cores também. Aí eu poderia tirar um pouco melhor em outras áreas ali. Teriam aí diversas formas de aplicação. Além da luz indireta, eu posso também trabalhar com outros efeitos. Então, vou fazer o seguinte, eu vou duplicar ela com Ctrl J, percebam então que eu tenho dois, ele dobrou a intensidade aqui aplicada, como vocês podem ver, só que em vez de trabalhar com multiplicação, vou colocar aqui a luz direta. Percebam ali como que ele vai então deixar intensa essa área. Vamos colocar também o luz indireta para a gente testar aqui um pouco mais leve. Ó. Ele já deu aí um efeito bem diferente daquele, né? Onde eu tenho então a aplicação aqui da minha máscara, né, de forma um pouco mais intensa. Poderia trocar aqui para cor branca, ó, vou inserir, por exemplo, aqui. Ele estava num tom de cinza, então por isso não tirou totalmente. Vou colocar a tonalidade do pincel branca. Agora eu vou então apresentar, ou seja, mostrar em uma determinada parte. Vamos supor que nessa área aqui, ó, eu não quisesse que ele aparecesse todo, então poderia remover. Ou então posso tirar um pouquinho da opacidade do pincel para ele não remover 100%.
Vou colocar aqui 50, ó, e passo, né, sobre uma área aqui onde eu queira deixar um pouco mais leve. Ó. Vou fazendo aí os meus ajustes, trabalhando sobre a textura.